Espantosa de casos de diabetes em 2021 faz especialistas afirmarem que a doença está saindo do controle. Isso foi o Atlas, né? Atlas Diabetes 2021, que indicou essa alta. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Fernando Guanabara. Ele é médico nutrólogo. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, minha amiga? Tudo bem com o senhor? Assim, não um assunto desse, a diabetes então está fora de controle? A que o senhor atribui esse aumento tão espantoso assim do número de casos? Vamos lá. Primeiro, vale a gente explicar, né, para o ouvinte que existem dois tipos de diabetes, né? O primeiro, que é a diabetes tipo 1, é uma diabetes que ela tem uma origem, né, hereditária e ela acaba que está associado com uma doença autoimune, tá bom? Então, isso só representa 10% dos casos. É uma doença que independe do estilo de vida. Normalmente, os pacientes mais jovens, né, crianças, eles já começam a desenvolver. E tem essa outra diabetes, que é a que nós estamos falando, Uhum. que ela está aumentando, né, que é o que a gente chama de diabetes tipo 2. Também existe uma associação com a carga genética, mas essa diabetes que está associada ao estilo de vida, minha amiga. Então, assim, o que é que está acontecendo com a população? A população, com a pandemia, acaba que ficou mais sedentária, né? As pessoas começaram, teve mais estresse, piorou a qualidade do sono, a alimentação, acaba que ela piorou também. Então, isso fez com que as pessoas elas começassem também a mudar a composição corporal, né? Ganhar peso. E essa diabetes tipo 2, a que vem aumentando, está associado com esse estilo de vida não saudável. Estilo de vida não saudável, que como o senhor falou, aí virou um pouquinho, né? Virou muito durante a E pandemia. O senhor explicou que existem dois tipos de diabetes, o tipo um e o tipo 2. No tipo um já é essa questão que a pessoa nasce e tal. O tipo 2, como é que, por exemplo, eu não tinha diabetes até ontem, de repente eu começo a apresentar que sintomas são esses e as pessoas devem estar atentas para diabetes tipo 2. assim, primeiro que não chega a ser de repente, né? Não chega a ser de Certo. repente. A gente consegue fazer o diagnóstico até de uma forma precoce, né? Então, existem alguns indicadores, como eu posso avaliar a insulina do paciente, o Roma-IR desse paciente, então eu consigo ver uma glicada desse paciente, eu já consigo ver, é o que a gente chama de pré-diabetes, eu já consigo Hum, ver quando esse paciente ele está pré. Então, por isso, a importância da avaliação preventiva. E, normalmente, esses pacientes que eles apresentam essas adversidades metabólicas estão associados com os pacientes com aumento de peso, aumento de percentual de gordura, a obesidade. Até então, o paciente ele não vai ter sintomas, ele vai ser assintomático. hum. Porém, quando eu olho o indicador, o exame laboratorial, eu já vejo essa alteração. E eu já chego e já falo para o paciente, ó, existe essa alteração e essa alteração aqui, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não melhorar a sua alimentação, atividade física, não diminuir o percentual de gordura, a tendência é que você faça um diabetes. E quando esse paciente ele desenvolve o diabetes, o que é o diabetes tipo 2? As células do pâncreas que produzem a insulina, né, com o hormônio que controla o açúcar no sangue, o pâncreas ele vai ficar cansado, né? Então, quanto mais eu tenho uma alimentação errada, o maior peso, eu vou ter que produzir mais insulina, né, para controlar a glicemia. E se eu passar muito tempo com essa sobrecarga de trabalho do pâncreas, uma hora ele cansa. Então, o que a gente chama de uma disfunção das células betas do pâncreas. E aí o paciente começa é, sede, ele começa a apresentar mais urina à noite, ele pode ter um emagrecimento. Então, esses são os sintomas clássicos, né, do Uhum. diabetes. Porém, vale a gente ressaltar que isso já é depois de 10, 15 anos desse paciente pré-diabético, né? Então, por isso que é uma doença, o diabetes tipo 2, que nós podemos evitar. E assim, o que deixa a gente mais preocupado é quando o paciente ele faz um diabetes, esse paciente, durante essa janela de 10 anos, 15 anos, esse paciente ele já vinha gerando adversidades metabólicas, ele apresentando as micro lesões, né? Lesões vasculares. Então, esse paciente ele já começa a comprometer um rim, ele já começa a comprometer a visão, ele já começa a gerar um processo inflamatório, e essa inflamação que está associada com diabetes,
é uma das causas das doenças do coração, do AVC, ou seja, o excesso do açúcar, quando o paciente ele já se torna um diabético, isso é o gatilho, né, é o caminho para várias outras doenças. O Genivaldo Monteiro está participando aqui da nossa live no Povo e pergunta: é sobre diabetes que vocês estão falando? Sim, é sobre diabetes. Se você tem alguma dúvida, pode passar para cá. A gente está no Povo, no Facebook, também na Rádio Povo CBN. Nosso WhatsApp é o 96090099. O senhor falou aí desse comportamento, né, que pode gerar aí, são 10 anos, é uma janela, não é ontem que a pessoa adquire e tal. Existe assim. Esse pré-diabético, se eu descubro com um diagnóstico precoce, é possível reverter esse quadro? De que forma isso é possível? E se eu não consigo reverter o quadro e me torno um diabetes, aí quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Assim, a gente sempre tem que avaliar o histórico do paciente, histórico familiar, né, para a gente identificar se existe algum componente genético que possa predispor ao diabetes tipo 2. E aí a gente vê alguns indicadores, como eu já falei, uma glicada alterada, uma glicemia também alterada, uma insulina com ROM alterado. Então, no consultório, né, a gente solicita alguns exames laboratoriais, a gente consegue ver o pré-diabetes. E respondendo a sua pergunta, nesse estágio é 100% reversível. Então, a gente consegue sim tirar o paciente, né, da pré-diabetes e deixar esse paciente sem esse diagnóstico. Porém, é importante sempre a gente avisar para o paciente que a partir do momento que ele teve aquele diagnóstico, ele vai ter que ter muito cuidado, né? Como eu falei, cuidado na alimentação, na atividade física, na manutenção do peso, porque ele já sabe que se ele fugir da linha, ele fugir da rota dele, ele tem uma tendência a desenvolver o diabetes. Até porque o diabetes é uma doença crônica e progressiva. Eu tenho aqui a participação de ouvinte, o Paulo. Ele pergunta: magros podem desenvolver diabetes? Qual a relação com o peso? O Pode, senhor até né? já falou que tem a Pode, ver, né, com o peso. pode ser que tenha esse diabetes, o diabetes o tipo 1, né, que ele é hereditário. Tem outro tipo de diabetes que ele é bem comum, que é chamado de MOD. Tem outro tipo de diabetes que é chamado de LAD, que são os passos assim, são tipos de diabetes que são bem incomuns. Então, pode se desenvolver, não, mas não está associado com esse diabetes que nós estamos falando, que ele vem aumentando com o estilo de vida. O diabetes que dá a pesquisa aí é o diabetes tipo 2. Tenho aqui a participação da Maria Fernandes. Eu tenho audiência, Fernando. Ela pergunta se crianças podem desenvolver diabetes. Pode também. E, inclusive, é uma grande preocupação nossa, tá bom? Uma grande Hum, preocupação nossa são com as crianças, porque as crianças, elas já começam o quê? Primeiro, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a mãe, né? A mãe que ela não se cuida durante a gestação, ou que ela faz longos períodos de jejum, ou que elas acabam que fazendo uma ingestão calórica maior, essa mãe ela pode programar aquela criança para ser um futuro diabético, é o que a gente chama de programa. Então, ela pode programar. E essa criança, ela pode sim, se durante a infância ele já começa a desenvolver um sobrepeso, uma obesidade, as alterações elas vão ser as mesmas alterações. Então, a criança, ela pode ter já um aumento da glicemia, um aumento da glicada, ela já pode ter alterações dos indicadores do diabetes. E aí ela vai facilitar, né? Vai ser uma criança que ela vai ter uma tendência, um risco maior para desenvolver o diabetes. Então, nesse caso, essa criança precisa ser acompanhada por um médico e fazer esses exames logo cedo? Precisa. Justamente. Não só o diabetes, mas essa criança pode ter uma alteração da pressão, a criança pode ter uma Hum. pressão mais alta, ela pode ter uma alteração do perfil lipídico, um colesterol, um triglicerídeos também mais altos, né? A gente pode dar um diagnóstico da criança de síndrome metabólica, né? Dependendo do peso da criança. Então, isso aí, o médico pediatra, o médico nutrólogo pediatra, ele precisa acompanhar essa criança para identificar esses fatores de risco que essa criança tem e essas adversidades metabólicas e começar a tratar a criança. O senhor tem percebido um aumento no consultório de pacientes com diabetes ou pré-diabético? E que faixa etária o senhor tem percebido esse aumento? Muito, cresceu muito, muito, muito. Principalmente o diabetes que nós estamos falando, que é o diabetes tipo 2. Dois. Hoje Uhum. existe um termo, né, que é chamado assim, é chamado de diabesidade, que é a associação do diabetes com a obesidade, né? Então, assim, é uma tendência, né, a gente percebeu, principalmente agora, nesses últimos 2 anos,
Eu acredito que a pandemia, né, o sedentarismo, então assim, as pessoas deixaram de ir para academia, as pessoas deixaram de se movimentar, é mais home office, as pessoas ficaram mais ansiosas, né, mais compulsivas. Então assim, tudo isso favoreceu para o aumento de peso, uma mudança no estilo de vida das pessoas, e isso reflete, com 1, 2 anos, a gente começa a ver essa curva no consultório também. O que a pesquisa está mostrando, a gente começa a acompanhar no consultório. O Uhum. paciente ele chega lá com sobrepeso, mas já com alteração dos marcadores do açúcar, né? Uma glicemia acima de 100, uma glicada acima de 5,7. Então a gente já começa também o que o estudo mostra para a gente vê na nossa prática clínica dentro do consultório. E A, aí, a, a pois não, pode concluir. a faixa etária é essa, a faixa etária é acima de 35, 40 anos. A gente tem que ter muito cuidado com as mulheres menopausa ou climatério, tem que ter muito cuidado, porque nesse período já é um período de mudança, né, da hormonal da mulher, a mulher começa a perder massa muscular, ela vai aumentar a gordura dela. Então, essa mulher climatéria e menopausa é um período muito que a gente tem que ter muito cuidado com essa paciente, porque ela pelo período do climatério da menopausa, ela já acaba que já é um fator de risco para ela desenvolver o diabetes. Então, se ela não tiver o cuidado, esse estilo de vida saudável, com alimentação, com atividade física, né, o gerenciamento do estresse e, se necessário, a gente entrar já com a medicação, né, para evitar que essa paciente ela vá progredindo nos indicadores que possam desenvolver o diabetes. É isso, tá aí os alertas, né? Alertas do Dr. Fernando Guanabara. O que a gente pode orientar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando? Ah, isso não é comigo. Eu tô gordinho assim, com a minha barriguinha aqui, mas tá tudo bem. Tomo minha É, cervejinha só no final do dia, não tá tudo tranquilo. O que a gente pode avisar para esses nossos ouvintes e mas as nossas ouvintes também? o mais preocupante, minha amiga, que é justamente esse estágio pré, ele é silencioso. É como você falou, não, eu estou bem, o paciente chega lá e fala assim, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença. Quando a gente vai avaliar, já existe uma mudança na composição corporal, percentual de gordura mais alto, um peso mais alto, e quando a gente pede os exames e avalia os exames, a gente já vê alteração ou alterações desses indicadores. E isso o paciente ele não sabe, ele não está sentindo nada. Porém, essas alterações elas já causam lesões microvasculares, como eu falei, rins, Uhum. na retina, no cérebro, no coração. E é isso que é o perigo, porque gera todo esse processo inflamatório. A gente viu agora muito na pandemia, isso ficou muito claro para a gente viu na prática o quê? Qual é o grupo de risco do Covid? O diabético. Né? É. Era o paciente com obesidade e diabetes. Por que que ele complicava mais? Por que que a mortalidade é muito maior? Porque o excesso do açúcar, tanto da glicemia como da glicada, gera um processo gera o quê? Inflamação. E o COVID é uma doença o quê? O COVID gera mais inflamação. Então, esse paciente que ele já é inflamado, a resposta imune dele já é comprometida. Então, assim, se eu não tenho pré-diabetes ou diabetes, eu vou ter uma resposta imune. Se eu tenho diabetes, minha resposta ela vai ser comprometida. Isso favorece as complicações e a mortalidade no COVID. Eu tenho aqui a participação de mais um ouvinte, Lúcia Pinheiro. Obrigada, Lúcia. Ela também participa. E que tem loucura por doce, pode ter o começo de diabetes? Tem outra pergunta aqui, Pode. se o uso de adoçante, né, é indicado para quem está pré-diabético. É assim, a tendência, o desejo pelo doce já pode ser um sinal, né? Um sintoma, desculpa, pode ser um sintoma que aquela paciente ela tem uma resistência à insulina. Então, a resistência à insulina faz com que o paciente ele tenha mais desejo, mais compulsão. Então, a gente tem que investigar se isso já é um sintoma da resistência à insulina ou se esse paciente ele tem um transtorno alimentar compulsivo. Então, existe esse diagnóstico diferencial, eu tenho que ver isso no consultório. Com relação aos adoçantes. Os adoçantes, assim, a gente tem que pensar que quanto mais natural a nossa alimentação, vai ser melhor. Porque o adoçante é um produto industrializado. Eu posso diminuir o açúcar, mas eu posso comprometer o quê? Eu posso comprometer a minha microbiota. Né? Eu posso comprometer a microbiota, que é justamente as bactérias do meu trato gastrointestinal. Eu posso comprometer o pH do meu trato gastrointestinal. Isso também acaba que gerando inflamação. Então, a dica que eu dou é, tente, justamente se você for usar um adoçante natural, um xilitol, né, que tem que procurar os adoçantes naturais, porque se você for para os adoçantes artificiais, esses adoçantes, eles realmente vão ter a quantidade menor de açúcar, mas podem gerar outros prejuízos. Muito bem. Doutor Fernando Guanabara, médico nutrólogo, obrigada pela sua participação aqui conosco no Povo da Tarde. Saúde para o senhor.